Bom, a gente tá casado basicamente o mesmo tempo que a Tata Staniek e o Júlio Cocielo estavam, né? E não é mistério pra ninguém que eu sempre fui um motorista, né, dessa relação. Embora depois que assim, eu já me casei com carteira de motorista James, vem aqui. e paguei a carteira de motorista pra Luana, né? Embora ainda não tenha sido tão usada, Não, mas tá na gaveta. mas assim, Eu tenho o James, o motorista. mas ambos nós dois aqui fizemos autoescola, né? Eu que fiz antes da Luana ainda passei pelo simulador, né? Que esses últimos tempos não era mais obrigatório, né? A gente passa pela aula teórica, exame psicotécnico, exame teórico, aulas noturnas. Eu também fiz aula de moto, então. Eu não fiz aula noturna. Você não fez aula noturna? Não. Você não Eu me não lembra. tive aula noturna e não tive O simulador. o simulador. Na época que eu fiz autoescola, era simulador e também aula noturna. Não, na minha já não tinha nem o simulador. Pelo menos eu não fiz a aula noturna. E eu acho que, assim, se você, assim como eu, assim como a Luana, cresceu vendo filmes e séries americanos, a gente sempre percebeu uma coisa muito diferente, assim, pelo menos da tradição, né, principalmente americana, que são a maior parte dos filmes que a gente vê e tudo mais, que são os jovens fazendo 16 anos ali, saindo com o pai junto dentro do carro, indo tirar suas aulas de direção para até o dia que ele chega na prova e acaba fazendo um filme assim muito famoso que tem isso. Essa situação mesmo também é o Gente Grande 2, né? Tem. Tem vários filmes, Com a né? Dan Sandler, né? Tem. Tem vários filmes que mostram essa situação e A tal. maioria dos filmes que mostram os jovenzinhos tem. Exatamente. Só que aqui no Brasil é meio complicado, que o jovem acaba fazendo. Primeiro que aqui para dirigir é com 18 anos, não é com 16, igual lá nos Estados Unidos, né? E segundo que aqui você tem que passar pelo que a gente falou que é a autoescola, mas parece que a autoescola está com seus dias contados aqui no Brasil. Porque segundo informações que eu tenho aqui nas minhas mãos, CNH sem autoescola, o que falta para nova regra entrar em vigor? Então lê aqui pra gente, querida, pra gente ver se não vai mais precisar ter autoescola para tirar a prova de carro? Presidente Lula já autorizou a proposta que agora segue para consulta pública e ainda existem alguns passos extras, como discussão no Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O governo divulgou na última semana as regras para instrutor autônomo, ou seja, sem vínculo obrigatório com uma autoescola, que para a obtenção da nova Carteira Nacional de Habilitação, CNH, as mudanças atingem tanto a categoria de moto quanto a de carros, além das focadas em transporte de cargas e passageiro. A permissão para realizar as aulas práticas de direção sem precisar estar vinculado a uma autoescola é uma das mudanças propostas pelo Ministério dos Transportes. Em entrevista à Globo News, em julho, o ministro da pasta, Renan Filho, afirmou que o governo já estuda formas de reduzir o custo da CNH e indicou que o Brasil poderá deixar de exigir a realização de curso em autoescola para a emissão da carteira. Qual o atual estágio da proposta? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já autorizou o início do processo que pode resultar no fim da exigência da autoescola para tirar a CNH. Com essa decisão, foi aberta uma consulta pública que ficará disponível até 2 de novembro. Depois desta fase, ainda serão necessárias outras etapas, como a discussão no Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Bom, parece que ainda tá tramitando aí, né? Mas parece que tudo indica que sim, tá chegando o próximo dia que não terá mais obrigatoriedade da autoescola, mas você ainda tem que estar acompanhado de um instrutor aí, nem que seja um instrutor autônomo, né? Isso é muito bom. Assim, embora... Olha, pessoal, a gente fala aqui, é muito importante. Eu já falei, eu e a Luana não somos favoráveis a esse governo que tá atual, mas temos que reconhecer quando acontecem coisas boas também vindo daqui. Não sei se partiu mesmo do governo, mas o que eu digo está acontecendo nos dias de hoje e parece que
vai desburocratizar esse processo que é tão burocrático de tirar a habilitação, e eu não posso negar que isso, assim, na minha visão, é bom. Você vai tirar um grande peso, assim, até mesmo porque eu vou falar pra você, eu cheguei na autoescola, eu já dirigia desde os meus 16 anos, né? Eu principalmente moto. Assim, eu tinha uma moto antiga lá em casa que de vez em quando eu pegava, assim, e tudo mais. Já tinha um conhecimento, carro também. Eu tinha dado umas voltas de carro com meu pai e tal, então eu já cheguei na autoescola sabendo dirigir. Eu, na época da autoescola, eu já ia pra faculdade de carro, né? E eu digo, assim, na autoescola, além de não aprender tanta coisa, assim como a gente vê no dia a dia, principalmente, assim, eu falo, eu que mais dirijo no dia a dia, eu vejo, na autoescola, a gente não aprendi um décimo daquilo que eu uso no dia a dia no trânsito, né? E também, o que eu acho mais bizarro da autoescola era a maioria das menções feitas ao famoso jeitinho, vamos dizer assim. Ao quebra. Exatamente. Então, tipo, As pessoas podem se fingir de besta, idiota, mas todo mundo sabe que existe. Ou seja, o que acabava é que se você não desse sorte de pegar um instrutor que tivesse ali para ensinar, ou um avaliador que estivesse ali para avaliar e tudo mais, você pegasse alguém que realmente só quiser fazer parte, assim, do grupinho daqueles que fazem as coisas erradas ali, você é reprovado sem dó e nem piedade. E assim, eu vi um estudo nesses últimos tempos dizendo que o jovem da geração Z não tá querendo mais dirigir, mas vamos pensar bem, eu paguei a habilitação da Luana, a minha foi presente do meu pai, né? Ele pagou a minha habilitação, a única coisa que eu tive que pagar foi a prova extra que eu tive que fazer, que eu passei de segunda vez, né? Na primeira eu reprovei, mas da Luana eu paguei inteiro. E paguei reprova também. E pagamos reprova também. Então, assim, o jovem não quer ter carro, mas vai lá, uma habilitação paga R$4.000 pra você acabar saindo meio inseguro ainda, porque querendo ou não, você não tem tanta segurança quando você sai da autoescola. Eu acho que o difícil do meu, eu vou falar pela minha experiência, tanto que hoje eu não dirijo, mas o difícil do meu foi que o seguinte, eu fiz a autoescola em São Paulo, tá? E a autoescola que eu fiz, primeiro, cada semana tinha um professor. Quando você tá aprendendo com um professor, ele vai ensinar, vamos falar assim, por parte da experiência dele. Então, só no período que eu fiz a autoescola, eu tive 4 professores diferentes. Cada um me ensinava de um jeito. O que era certo pra um, era errado pro outro. O que era errado pro outro, era certo pro outro. Então a minha cabeça virou uma bola de neve. Uma coisa que eu reprovei, que eu sabia que eu ia reprovar, sem dúvida nenhuma, era a baliza. Porque eu tive 4 professores diferentes, cada um me ensinou uma coisa. Chegou na hora de eu fazer a baliza na prova, você acha que eu lembrava de alguma técnica de baliza? Não lembrava de nada. E assim, muitas das vezes parece até que às vezes é feito de propósito pra você não saber e eles conseguirem. Pra vocês terem uma colocar ideia, no esquema, né? Pra vocês terem uma ideia, quem me ensinou a dirigir um pouco e fazer rampa foi o meu sogro. Ele me pegou na semana que eu ia fazer a prova, me levou numa rua vazia e falou: hoje nós vamos aprender a fazer rampa. E ele teve a maior paciência comigo e falou assim: não, você vai conseguir levar esse carro e tirar esse carro da rampa. Porque era um problema que eu tinha em todas as aulas. Eu não conseguia. Se eu fosse fazer uma rua e tivesse que passar a margem, meu carro morria. Eu ficava ali 15, 20 minutos pra tirar o carro dali. E eu não conseguia fazer. Ou seja... Ou, por exemplo, tem um semáforo na rampa. O meu carro, eu tinha que parar no semáforo. Pra mim sair daquela rampa... Esquece. Eu demorava meia hora pra tirar da rampa. E uma coisa que eu falei pro Renan, que eu fiquei bem chateada. Eu peguei uma professora que estava grávida. Imagina só. A moça com um barrigão, grávida. E ela falava assim pra mim: se você bater, você mata eu e meu filho. Você não pode bater. Uma pressão a mais ali. Então, tipo, eu tava dirigindo, olhando pra ela grávida, morrendo de medo. Eu não conseguia me soltar. Porque tudo eu tinha medo. E, gente, como eu falei, eu tirei minha habilitação em São Paulo.
que o trânsito de São Paulo é caótico em qualquer lugar que você vai, qualquer um. Ela me colocou numas ruas do bairro, ela me enfiou numas avenidas cheias de carro, e eu falava assim, Jesus do céu, vou matar eu, essa mulher e o neném dela. Mas, E eu ficava desesperada, então tinha pressão psicológica por conta dela. Na terceira aula, ela falava assim, como assim você não sabe passar marcha? Gente, eu tava com 3 aulas, eu nunca peguei num carro na minha vida. Eu entendo que tem gente que, como eu falei, o Renan, o pai dele, ensinou ele a dirigir um pouco antes dele tirar a carta, ele já sabia manusear um carro. Eu nunca tinha colocado a mão num volante. Eu não sabia passar marcha. Então isso eu achava chato, essa cobrança em cima da gente. E uma cobrança com parte assim, não, se você não passar, tem um jeitinho lá, tá? E assim... E era como se fosse forçado a seguir o jeitinho. Porque o professor, como eu falei, colocaram uma professora grávida do meu lado, eu numa tensão enorme, com medo de bater o carro, com medo de fazer qualquer coisa, e eu tive quatro professores, eu acho. E sem contar também que quando você sai da autoescola, você sai totalmente despreparado. Eu, por exemplo, num dos meus primeiros dias de carro, meu carro acabou entrando na lateral de um ônibus. Né? Assim, eu tive acidente nos primeiros dias de trânsito, né? Graças a Deus, assim... Por mais irônico que pareça, eu fui ter acidente de carro depois de habilitado. Antes de habilitado nunca tinha acontecido nada, né? E por mais irônico que pareça, e é isso, né? Se a pessoa que tem habilitação, ela também está passível a ter acidentes, né? Então, assim, não vejo por que tanto dessa burocracia tão firme, né? Você tem que, igual quando eu fiz, tinha que até fazer simulador. Eu até tiro uma onda que eu falo que o simulador ele tem a fase bêbado, né? Que ele vai embaçando a tela, vai jogando lá o carro de um lado pro outro e tal. Eu falo assim, gente, isso daí é até um convite pra você querer beber e saber como é que é. Se é assim mesmo. Se é assim mesmo. E não, pessoal, não bebam e dirijam, tá? Pelo amor de Deus, ninguém tá apoiando isso aqui não, a gente tá brincando, tá? Mas assim, é isso, e vale aí ressaltar esse ponto. E outra coisa, eu vi muita gente fazendo comentários desse tipo com medo. Falando que, vai dar errado, o brasileiro no trânsito não dá certo. Gente, lembrando que vai necessitar de um instrutor ainda, o instrutor ele tem vários requisitos. Se vocês quiserem ver certinho todos os requisitos, o Renan vai deixar o link da notícia. E já tem países em que o curso não é exigido, como os Estados Unidos e o Japão. São 2 lugares, mas existem vários países onde o curso não é exigido e funciona. Eu acho que a gente que fica meio que pra trás com esse negócio de exigir um curso. E como eu falei, e não é que não vai exigir o curso, você ainda vai fazer as aulas, só que você consegue fazer com um instrutor autônomo. E pra ser sincero, dirigir um carro assim, na minha opinião, é mais a questão da experiência, né? E eu acho tempo, muito da prática, isso, vivência. Tanto que tem muita gente que contrata por fora, e aqui no Brasil existe as aulas separadas, eu não sei o nome agora. Treinamento para habilitados. É curso para habilitados. E vendem. Por quê? Gente, desculpa. Na minha total ignorância. Mas se vendem um curso para habilitados, sinal que você não sai da autoescola aprendendo a dirigir. Isso aí. Bom, deixa nos comentários aí o que você acha sobre essa questão. Se você tá confiante aí com as pessoas... Agora, não tendo que ter essa burocracia da autoescola, mas sim sendo mais flexível, contratando instrutores aí. E se você acha que isso daí vai melhorar, aproveitando, não se esqueça de conferir o seu gostei no vídeo, sua inscrição no canal, aquelas coisas de sempre que a gente fala. E